porque a sua justiça é imperfeita. Deus vinga com justiça. E só Ele é capaz de fazer isso. Mas Ele também faz isso com perfeição, conhecendo todos os lados da moeda, conhecendo todos os detalhes daquela história, coisa que em geral a gente também não faz. José havia aprendido uma coisa que Matthew Henry, um pregador do passado, disse muito bem: aqueles que se vingam a si mesmos invadem o lugar que pertence somente a Deus. Aqueles que se vingam a si mesmos invadem o lugar que pertence somente a Deus. Aprenda com José a deixar com Deus toda a sua causa. Segundo ponto que José ensina aos seus irmãos e a nós: José aprendeu a ver a mão de Deus mesmo na maldade dos seus irmãos. Porque além dele ter afirmado que não está no lugar de Deus, ele faz a afirmação mais categórica, mais completa, mais reveladora desse governo de Deus sobre a vida do seu povo, no verso 20. Se você não tem esse verso grifado na sua Bíblia, faça-o. Se você não tem esse verso decorado na sua mente, faça-o. Porque nesse verso, José apresenta da maneira mais didática, mais clara, mais completa, que ele havia aprendido também a ver a mão de Deus, mesmo na maldade dos homens. Olha como é que ele diz isso. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserva, ou melhor, que se conserve muita gente em vida. Sabendo o que José está dizendo aqui, amado? Ele está dizendo: olha, eu já aprendi, depois de tudo que eu experimentei, e posso ensinar a vocês uma coisa. Deus se move de maneiras muito estranhas às vezes. E às vezes, Ele até mesmo usa os propósitos malvados dos homens para promover o bem do seu povo. Você sabe que isso é uma coisa fantástica. Primeiro porque a gente vive num tempo em que as pessoas não pensam dessa maneira. Os homens em geral não pensam assim. Eles avaliam uma coisa boa, um bem, pelo prazer que ele proporciona. O que é bom, o que é bem, trará obrigatoriamente prazer, conforto, alegria. Portanto, aquilo que é bom só pode ser sinônimo de algo prazeroso. Essa é uma geração, uma sociedade chamada de uma sociedade que busca o prazer acima de tudo. E não me venha com coisas que não promovam o prazer, porque isso não nos interessa. E é muito importante para essa sociedade que tudo que seja chamado de bom também traga consigo o prazer. O que é pior, amados, é que eu vejo crentes pensando dessa maneira. Crentes sendo levados a entender a vida dessa maneira. Eu até lamento em dizer que existe um evangelho, que não é evangelho coisa alguma, que prega a ideia de que você tem que ter prazer e prazer e prazer na vida, que a vida cristã é um mar de rosas. De que aflições, problemas, são coisas que não podem, não devem, não são aceitáveis na vida de um cristão. Não tem nada mais equivocado do que isso à luz da Escritura. Olha, o que está se fazendo? Pegando a mentalidade do mundo, pegando esse apelo pelo prazer e incorporando ele numa versão equivocada de evangelho. José está dizendo uma coisa muito contrária, muito diferente disso.
Ele está dizendo assim, olha, mesmo que o mal seja experimentado por nós, Deus é capaz de torná-lo em bem. Não importa o mal que vocês me fizeram, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou ele em bem. Deus é poderoso para governar e dirigir, inclusive, a maldade que vocês cometeram contra mim, e através dessa maldade, promover o seu bem, promover o bem do seu povo, e promover o bem da minha própria vida. Então, amado, José já havia aprendido a ver a mão de Deus, mesmo no meio da maldade dos homens. Eu sei que isso não é fácil. Esse não é um exercício fácil para a gente. A gente quer a nossa vida sempre vivendo confortavelmente, sem problemas, sem aflições. Mas Deus sabe que isso não funciona sempre. Deus sabe que precisamos experimentar algumas situações agudas de aflição, para que assim Ele promova o nosso bem de uma maneira que Ele não faria sem essas aflições. Diz o Salmo, que quando eu andava afligido, cedo eu te buscava. Que as aflições do tempo presente promovem em muitas circunstâncias o nosso bem. Às vezes, não é quando temos que enfrentar uma situação aguda que compreendemos o quanto dependemos de Deus em nossa vida. É quando a morte bate ao lado que a gente se dá conta de que essa vida é temporária. É quando o filho cai enfermo, e eu não estou aqui dizendo com isso que a gente tenha que procurar essas coisas por si só. O que estou dizendo é que elas também são meios que Deus usa para mover o nosso coração. E eu não sei, amado, se você está experimentando agora uma aflição, agora pare de pensar que Deus te abandonou, que Ele esqueceu de você, que Ele não sabe o que está fazendo. Pare de perguntar para Ele por quê. Apenas confie que mesmo esse mal promove o teu bem. O Deus que a gente crê, o Deus que se revela na Bíblia, o Deus que governa a nossa vida, não é um Deus refém das adversidades, dos problemas, das aflições, das enfermidades, das doenças, nem mesmo do diabo. Esse Deus usa todas essas coisas para promover o bem do seu povo. José está dizendo assim, olha, vocês me fizeram mal, mas o meu Deus, e que Deus tremendo é o Deus de José, hein? O meu Deus pegou esse mal e transformou ele em bem. O mal que você está experimentando agora é para o teu bem. Você não enxerga agora, mas vai enxergar. Confia nisso. Descansa nisso. José ensina a gente a enxergar tudo o que acontece conosco sob a perspectiva desse governo do Senhor sobre as nossas vidas. Isso me leva ao meu último ponto, porque José aprendeu uma última coisa. Aprendeu a retribuir o mal com amor prático. Olha o que ele diz ainda na parte final, no verso 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Mas eu fico impressionado com a maneira de José agir. José é mais cristão do que muitos cristãos que vivem hoje. Às vezes José é mais cristão do que eu sou cristão. E ele não viveu no tempo do Novo Testamento. Vamos lembrar que ele viveu lá no Velho Testamento, antes de Cristo ter encarnado, morrido na cruz. Mas José se mostra aqui magnânime. Alguém que
fora lapidado por Deus para assumir uma posição e viver um cristianismo real e verdadeiro. Porque José, como se não bastasse, primeiro, deixa a sua causa com Deus. Segundo, vê a mão de Deus agindo através da maldade dos seus irmãos. Terceiro, paga o mal com o bem. José diz assim: olha, pelo contrário, vocês não têm que ter medo coisa alguma, porque eu vou fazer o bem para vocês. O que é impressionante é que esses a quem ele está fazendo bem foram aqueles que lhe fizeram tanto mal. José está amando aqueles que lhe trataram como inimigo. José está amando aqueles que o deixaram na cova lá no deserto e não se importaram com ele. José está, de fato, mostrando que a providência havia lhe ensinado que ser cristão de verdade é pagar o mal com o bem. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Cristianismo verdadeiro, de fato, é aquele que faz a gente viver os mesmos passos que José viveu. José é alguém que sabe que precisa dar clara evidência que ele é um servo do Senhor. Eu sei que é raro a gente ver isso hoje em dia. Hoje os homens pagam o mal com o mal, o bem com o mal com o bem. Os homens hoje não querem saber dessa atitude de José. O incrédulo não tem condições de viver isso. Mas o crente no Senhor Jesus foi chamado para viver assim, amado. Você lembra o que Jesus disse no Sermão da Montanha? Ame os seus amigos. Foi isso que ele falou? Amar amigo é coisa mole. Mamão com açúcar. Amar amigo é coisa comum. Amar amigo é fazer o óbvio. Jesus não falou isso para a gente em Mateus 5,44, ele disse assim: amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos perseguem. Amado, aquele vizinho que fica falando mal que você tem que abençoar. Aquele sujeito lá no trabalho que fica pegando no teu pé que você tem que abençoar. É aquele que taca pedra em você quando você vem para a igreja que você tem que abençoar. É a ele que o teu amor também tem que alcançar. Não me venha falar de vida cristã autêntica amando só quem é amigo, só quem tem simpatia, só quem é da panelinha. Esse amor não serve para nada. É amor óbvio, lugar comum. O amor de José, o amor que Deus derramou em nosso coração pelo seu Santo Espírito, nos dá habilidade, capacidade de amar até mesmo aquele que nos faz mal. E você sabe que a Bíblia fica repetindo isso muitas vezes. Lá em Romanos 12, a gente leu aqui o verso 17, diz assim, olha, não pague o mal com o mal, paga o mal com o bem. Isso é, amados, exatamente o que Cristo fez na sua vida. Jesus na cruz do Calvário disse assim para aqueles que o mataram, para aqueles que o sentenciaram à morte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está sendo apresentado a nós aqui através dessa atitude de José, de um homem, amados, que foi governado pela providência, mas aprendeu a retribuir o mal com amor prático, com amor verdadeiro. Não deixou que o ódio
o rancor, a amargura, o revanchismo tomasse conta do seu coração. Como diz a Bíblia, amontoou brasas sobre a cabeça dos seus inimigos, amando-os, mesmo depois deles terem feito muito mal a ele. Eu sei que agora é hora da gente se fazer uma pergunta que não quer calar. É assim que a gente vive, amado? Se você partisse para a eternidade e eu pudesse ter o depoimento daqueles que te conhecem, o que eles falariam ao teu respeito? Quais seriam as evidências que você teria deixado sobre a sua vida? Se houvesse indícios para incriminá-lo como cristão, eu os encontraria na vida daqueles que te conheceram. A tua vida, a tua caminhada, é de alguém que de verdade é governado pela providência e entende que não é para retribuir, não é para se vingar, não é para ficar tentando ajustar contas na vida, mas é alguém que de verdade vê a mão de Deus, mesmo na maldade dos homens, e que usa todas as oportunidades que tem para amar os seus, para amar os seus semelhantes. Jesus disse uma coisa, amados, que eu queria que você guardasse. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É o amor que nos marca como crentes. José mostra na prática como a gente deve viver assim. Que Deus nos ajude e tenha de fato misericórdia de nós. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de nós. Das muitas vezes em que a gente teve a oportunidade de sermos governados sabiamente pelo Senhor e pela Tua palavra, e não o fizemos. Das vezes em que deixamos que a amargura, o rancor, o ódio, a mesquinhez tomasse conta do nosso coração. Ó Deus, nós te suplicamos perdão nessa hora. Porque naquelas oportunidades não nos comportamos como servos teus. Por isso sonda a nossa mente, o nosso coração, e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Tira do nosso coração qualquer sentimento que nessa hora difícil, delicada que estamos atravessando, possa querer dominar nossa atitude, nosso procedimento. E que ao ouvir a Tua palavra nesse instante, queiramos obedecê-la, ser guiados por ela, que Teu Espírito nos habilite a enfrentar esse mundo como ele é, a deixar a nossa causa nas Tuas mãos, a ver as Tuas mãos agindo, mesmo naquilo que é mal para nós, a confiar que Tu estás sempre governando, dirigindo, promovendo o nosso bem. E se esses inimigos, se esses que nos fizeram mal, atravessarem nosso caminho, que nós tenhamos amor, perdão, graça e bondade em nosso coração para oferecer-lhes. Ó Deus, dá-nos esse sentimento, essa disposição. Desperta em nós um desejo de viver inteiramente
o que a tua palavra disse tão claramente ao nosso coração. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, com todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor.